Olá amigos, iniciaremos uma série de vídeos listando e detalhando os principais ataques e afundamentos realizados pelos submarinos alemães, U-Boats, tanto na Primeira, como na Segunda Guerra Mundial. Começaremos pela Segunda Guerra, e os absurdos afundamentos de navios repletos de crianças, ou o incidente com o navio Laconia, superando na época o naufrágio do próprio Titanic. Vamos começar! O SS Athenia foi um transatlântico de passageiros com turbina a vapor construído em Glasgow, na Escócia, em 1923. O navio operou nas rotas ocidentais entre o Reino Unido e a costa leste do Canadá, até 3 de setembro de 1939, quando um torpedo do submarino U-Boat o afundou. Foi a primeira embarcação do Reino Unido a ser afundada pela Alemanha durante a Segunda Guerra Mundial, e o incidente resultou na perda de 117 passageiros civis e tripulantes, sendo condenado como um crime de guerra. Entre os mortos estavam 28 cidadãos dos Estados Unidos, fazendo a Alemanha temer que os americanos pudessem se juntar à guerra, ao lado do Reino Unido e da França. As autoridades alemãs, durante a guerra, negaram a autoria do afundamento, assumindo a responsabilidade apenas em 1946. O porta-aviões HSM Courageous serviu no início da Segunda Guerra Mundial, com os esquadrões 811 e 822 a bordo, cada esquadrão equipado com uma dúzia de aviões Fairey Swordfish, responsáveis pela contenção dos U-Boats alemães. Nos primeiros dias da guerra, foram formados grupos de caça submarinos em torno dos porta-aviões da frota para encontrar e destruir os U-Boats. Em 31 de agosto de 1939, o navio se dirigiu para sua estação de guerra em Portland e embarcou os 2 esquadrões de Swordfish. O Courageous partiu de Plymouth na noite de 3 de setembro de 1939 para uma patrulha anti-submarino nas rotas ocidentais, escoltada por 4 destroyers. Em 17 de setembro de 1939, à noite, durante uma patrulha ao largo da costa da Irlanda, 2 dos seus 4 destroyers de escolta haviam sido enviados para ajudar um navio mercante sob ataque. O U-Boat, comandado pelo capitão Lieutenant Otto Schwartz, seguiu o Courageous por mais de 2 horas, procurando uma boa posição para disparo. A oportunidade surgiu quando o porta-aviões então manobrou para colocar a proa contra o vento, para então lançar suas aeronaves de apoio. A manobra infeliz colocou o navio exatamente na mira do U-Boat, bem à sua frente, que disparou 3 torpedos. 2 dos torpedos atingiram o navio pelo lado de bombordo, antes que seus aviões pudessem decolar. Toda a energia elétrica da embarcação foi avariada e o Courageous virou de lado e afundou em apenas 20 minutos, com a perda de 519 tripulantes, incluindo seu comandante. O navio de carga dos Estados Unidos, Collingsworth, o navio de carga da Ellerman Lines Dido e o transatlântico holandês Viendam, resgataram os sobreviventes. Os 2 destroyers de escolta contra-atacaram o U-Boat por 4 horas, mas o submarino escapou. O HMS Royal Oak foi um dos 5 couraçados da classe Revenge construídos para a Marinha Real durante a Primeira Guerra. Em tempos de paz, serviu nas frotas do Atlântico, da Casa Real e do Mediterrâneo, chegando mais de uma vez a ser alvo de ataques acidentais. Tentativas de modernizá-lo ao longo de seus 25 anos de serviço não puderam corrigir o seu principal defeito, a falta de velocidade. Em 14 de outubro de 1939, o navio estava ancorado em Scapa Flow, em Orkney, Escócia, quando foi atingido por um torpedo do submarino alemão U-47.
2.234 homens e jovens a bordo. 835 foram mortos naquela noite ou faleceram posteriormente devido aos ferimentos. A perda do navio ultrapassado teve pouco impacto na superioridade numérica desfrutada pela Marinha Britânica e seus aliados, mas teve um efeito considerável no moral de guerra. Após o ataque, Gantaprim foi transformado em celebridade e herói de guerra. O comandante do U-Boat tornou-se o primeiro oficial de submarino alemão a receber a Cruz de Cavaleiro da Cruz de Ferro. Antes desse afundamento, a Marinha Real considerava a base naval de Scapa Flow inexpugnável a ataques submarinos, mas o estrago realizado pelo U-47 demonstrou que a Marinha Alemã era capaz de levar a guerra até as águas britânicas. O choque resultou em mudanças rápidas na segurança portuária e na construção das barreiras de chancho em torno de Scapa Flow, com a vantagem adicional de ter estradas correndo entre as ilhas. O SS City of Benares foi um navio de passageiros britânico com turbina a vapor, construído em 1936. Durante a Segunda Guerra Mundial, o City of Benares foi usado como um navio de evacuação para transportar 90 crianças, da Grã-Bretanha, para o Canadá. O submarino alemão U-Boat, versão U-48, afundou a embarcação com torpedos, em setembro de 1940, resultando na perda de 260 pessoas, incluindo a morte de 77 crianças. O naufrágio causou tanta indignação pública na Grã-Bretanha, que levou Winston Churchill a cancelar o plano do Conselho de Recepção de Crianças no Exterior, para realocar crianças britânicas no exterior. Na noite de 17 de setembro, o City of Benares foi avistado pelo U-48, comandado por Irish Bleichrodt, que disparou 2 torpedos contra ele, às 22 horas. Ambos os torpedos erraram o alvo e, às 22 horas e 1 minuto do mesmo dia, o submarino lançou outro torpedo. O torpedo atingiu o navio na popa às 22 horas e 3 minutos, fazendo com que afundasse em 31 minutos, a 253 milhas a oeste-sudoeste de Rockall, e a 630 milhas da terra habitada mais próxima. 15 minutos após o impacto do torpedo, o capitão ordenou o abandono da embarcação, embora tenha havido dificuldades para baixar os botes salva-vidas de ambos os lados do navio. O HMS Hurricane chegou ao local 24 horas depois, resgatou 105 sobreviventes. Entre os sobreviventes estavam 21 mulheres e 13 crianças. O segundo RMS Laconia foi um transatlântico construído como sucessor do antigo Laconia de 1911. O novo navio foi lançado em 9 de abril de 1921, e fez sua viagem inaugural em 25 de maio de 1922, de Southampton para a cidade de Nova York. Com o início da Segunda Guerra Mundial, foi convertido em um cruzador mercante armado, e posteriormente, em um navio de transporte de tropas. Em 12 de setembro de 1942, às 20 horas e 10, a 210 km a nordeste da Ilha da Ascensão, o Laconia foi atingido pelo lado estibordo por um torpedo disparado pelo submarino alemão U-Boat, versão 156. Houve uma explosão no porão e muitos dos prisioneiros italianos a bordo foram mortos instantaneamente. O navio inclinou imediatamente para estibordo e afundou pesadamente pela proa. O capitão Rudolph Sharp, que também havia comandado outro transatlântico, o RMS Lancaster, quando foi afundado por ação inimiga, estava ganhando controle sobre a situação, quando um segundo torpedo atingiu o porão número 2. No momento do ataque, o Laconia transportava 268 britânicos, entre mulheres e enfermeiras, 160 soldados poloneses,
80 civis e aproximadamente 1.800 prisioneiros italianos de guerra. O capitão Sharp ordenou o abandono do navio e as mulheres, crianças e feridos foram levados primeiro para os botes salva-vidas. Neste momento, a proa do navio estava inundada. Alguns dos 32 botes salva-vidas foram destruídos pelas explosões. Segundo sobreviventes italianos, muitos dos prisioneiros de guerra foram deixados trancados nos porões, e alguns dos que conseguiram escapar e tentaram embarcar nos botes foram baleados ou empalados por seus captores poloneses. Enquanto a maioria dos tropas e tripulantes britânicos e poloneses sobreviveu, apenas 415 italianos foram resgatados. Às 21h11, o Laconia afundou. Primeiro a proa, com a popa erguendo-se verticalmente logo depois. O capitão e muitos dos prisioneiros italianos ainda estavam a bordo. Infelizmente, as perspectivas para aqueles que escaparam do navio não eram tão boas, em virtude das águas infestadas por tubarões, e com os botes salva-vidas ficando à deriva no meio do Atlântico. Quando Werner Artenstein, comandante do U-156, percebeu que havia civis e prisioneiros de guerra a bordo, ele submergiu para resgatar os sobreviventes e pediu ajuda ao comando de U-Boats na Alemanha. Vários submarinos foram despachados, exibindo as bandeiras da Cruz Vermelha e sinalizaram por rádio que uma operação de resgate estava em andamento. Na manhã seguinte, um avião B-24 da Força Aérea Americana avistou os esforços de resgate. Artenstein sinalizou ao piloto pedindo ajuda, que então notificou a base americana sobre a situação. O oficial sênior de plantão lá, Robert C. Richardson III, que posteriormente alegou não ter tido conhecimento da mensagem de rádio dos alemães, ordenou imprudentemente o ataque aos U-Boats. Apesar da tripulação do B-24 ver claramente as bandeiras da Cruz Vermelha, eles prosseguiram com o ataque. Os sobreviventes se aglomeraram nos convés dos submarinos e nos botes rebocados, enquanto o B-24 fez vários ataques mortais ao submarino. Diante do cenário, os alemães ordenaram que seus submarinos mergulhassem, abandonando muitos sobreviventes. Após o incidente, o almirante alemão, Karl Dönitz, emitiu a Ordem Laconia, comunicando a seus comandantes que não resgatassem novos sobreviventes após os ataques. Navios franceses resgataram 1.083 pessoas dos botes salva-vidas e recolheram aqueles que foram pegos pelos 4 submarinos, e ao todo cerca de 1.500 sobreviveram ao naufrágio. Outras fontes afirmam que apenas 1.083 sobreviveram, e estima-se que 1.658 pessoas morreram, embora algumas estimativas concordem que o número de mortos foi até maior. Mais pessoas perderam a vida no Laconia do que no Titanic. Obrigado por assistir até aqui. Não esqueça de se inscrever no canal para receber os avisos de novos vídeos como esse que você gostou. Até a próxima!